E aí pessoal, beleza? Eu sou o Major Matheus, sejam para mais um vídeo. E pessoal, hoje vocês vão saber quem são os 20 animes melhores ranqueados, melhores listados no IMDb. Tem um animezinho antigo aqui e também tem muito anime atual, tá? Animes que lançaram poucos anos e já estão no top 20, de tão bom que eles são, tá? Então, se você tá procurando um animezinho bom aí, vou fazer uma listinha aqui pra você saber quem são os animes mais bem conceituados pelo IMDb. E cara, tem uns aqui que vocês vão se impressionar bastante, tá? Então já vai deixando aquele like, se inscreva no canal e vamos dar uma olhada de quem são os 20 melhores animes de todos os tempos, segundo as notas do IMDb. Começando então essa listinha pelo top 20, com nota 8.6. Uma família é atacada e morta, né, por demônios, e um menino e sua irmã sobrevivem. E conforme o tempo for passando, o menino se transforma num caçador de demônios para vingar sua família. Eu tô falando de Demon Slayer, ou também conhecido como Kimetsu no Yaiba. Kimetsu, comparado aos animes dessa lista, é um anime novo, lançou ali em 2019 e tá tendo até agora, né, principalmente os filmes estão ganhando muito mais relevância, furando muito mais bolha. A animação é o top 1, sempre quando você for ver alguém elogiando Demon Slayer, você sempre vai ver elogiando a animação. A Ufotable anima muito bem esse anime, é um dos melhores animes da atualidade por conta da animação. Você realmente espera algo incrível chegando na sua tela, você sabe que vai ser bem animado. Então, minha recomendação, se você ainda não viu Demon Slayer, assista que você não vai perder tempo, principalmente por conta dos filmes, tá? Depois de você terminar as temporadas, você tem que ir para os filmes. Eu não sei se eles vão voltar nesse estilo de temporadas, lançar, né, uma temporada com os episódios tudo completo, porque agora estão no novo estilo de fazer a temporada resumida num único filme ali de 2 horas, sabe? Então, assistiu todos os episódios da temporada, vai para os filmes, que você realmente não vai perder nada, cara. Se você tá chegando agora na cultura de anime e não sabe qual começar, comece por Demon Slayer que você não vai se arrepender. Já o top 19, também com 8.6, é uma história muito divertida. Sobre um homem que ele deseja se tornar um herói por diversão, mas ele infelizmente derrota todo mundo com apenas um soco. Eu estou falando de One Punch Man. One Punch Man é uma das histórias mais divertidas que tem, de todos nessa lista aqui. É de longe o anime que eu mais reassisti, principalmente pela dublagem BR, é muito boa. Eu não sei quem é o dublador de Saitama, não dei uma pesquisada, mas cara, tem tanto meme com ele, é muito engraçado mesmo. E por mais que o One Punch Man é uma paródia, vocês vão perceber conforme você for assistindo, que eles zoam muito os momentos de herói, muito parecido um pouco com a sátira ali do Deadpool, sabe? Não tão mais 18 como Deadpool, mas você vai perceber conforme você for assistindo, que tem muitas sátiras de herói que o One Punch Man zoa, tá? Porém, o One Punch é mais que isso, o One Punch Man traz também, se você quiser levar um pouco mais sério, principalmente com o personagem principal que é o Saitama, ele trabalha muito também a depressão, o vazio de ser o mais forte. Ele treinou durante anos, sacrificou até mesmo seu cabelo, e se tornou mais forte, e por conta disso ele não sente mais nada. Então o anime ele trabalha muito bem, por mais que, né, a premissa é ser a comédia, você vai rir em todos os episódios, é muito engraçado, principalmente a primeira temporada é excelente. Porém, se você quiser também levar um pouquinho a história um pouco mais séria, principalmente sobre o Saitama, sobre chegar no seu limite, ultrapassar o limite, você também pode assistir, que é uma história também de superação, por mais que é muita comédia, né? Então, top 19, One Punch Man, uma ótima história, recomendo você assistir. O top 18 dessa lista, com 8.7, é uma história também muito engraçada, uma história também de comédia. Porém, como mencionei, no mesmo estilo de One Punch Man, você também pode levar um pouco mais a sério, inclusive com o protagonista. É uma história que aliens invadiram Tóquio feudal, na era feudal, e um samurai desempregado tenta encontrar emprego como pode. E eu estou falando de Gintama. Se você tá procurando um anime que tenha muito episódio, Gintama é pra você, porque Gintama tem mais de 375 episódios, cara, é muito episódio e muito divertidos. O anime de Gintama também traga muitas paródias, muitas piadas com animes que você já assistiu, é muito recorrente mesmo. Alguma piadinha que você não tá esperando, eles vão soltar. Porém, também tem arcos shonen, também vai ter muitas lutinhas se você tá procurando um anime mais de ação, o Gintama também tem essa dose de ação, porém a grande maioria da história é mais comédia, mas pra você só se divertir assistindo. Então, também recomendo, se você quer um anime mais longo e divertido, Gintama aí pra você, top 18. O top 17 nessa lista é um anime que influenciou muita gente a praticar esporte. É uma história de um menino que estava assistindo uma partida de vôlei na TV e por conta disso, inspirado pela partida, ele decide entrar num time de vôlei mesmo tendo uma estatura baixa.
E eu estou falando de Haikyuu. Haikyuu é um dos animes mais famosos de esporte. Eu conheço muitas pessoas que começaram a jogar vôlei por conta de Haikyuu. Eu fui inspirados depois de assistir a história. E o anime ele é muito emocionante, ele é muito divertido de assistir, tem um pouco de comédia também. Porém, o ponto número 1 que eu mais gosto de Haikyuu é a tensão nas partidas, cara. Você fica muito concentrado numa partida, você fica muito torcendo pros personagens. A animação também é muito fluida, afinal é um anime de esporte, então nas partidas precisa ter uma animação mais fluida e Haikyuu tem essa animação. E os personagens são muito divertidos, então se você está procurando um novo anime de esporte, recomendo assistir Haikyuu. Com 8.7, é uma história de um hábil espadachim que une forças com um grupo de mercenários liderados por um jovem bem carismático. Eles se juntam a caminho da corte real. E eu estou falando de Berserk. Berserk, pessoal, de longe é o anime mais brutal, mais violento dessa lista. Não é pra todo mundo, já boto até o mais 18 aqui pra você. Eu assisti esse anime muito novo, não recomendo. Mas se você já é maior de 18, aí sim recomendo você assistir, porque como mencionei, é um anime muito violento. Berserk, ele é conhecido por ser muito... Olha o nome da história. Então vai se preparando que é uma história muito brutal mesmo, em todos os sentidos. Contudo, a coisa mais legal de você acompanhar nessa história é a jornada do Guts, pois é uma vivência muito brutal nesse mundo. É um mundo muito cruel, ele passa por tantas coisas e mesmo assim ele continua. Então é uma das histórias mais lindas de se acompanhar, por conta que eu mencionei da jornada do Guts, mas como eu mencionei também, é muito cruel. E eu me lembro que na minha época de adolescente só teve 2 animes que eu fiquei genuinamente triste. O primeiro é Evangelion e o segundo é Berserk. Então, como mencionei, você quer assistir algo pesado? Recomendo, então, Berserk. Temos mais um anime com também 8.7, porém mais pessoas votaram nele. Temos uma história de um príncipe marginalizado que recebe um dom, um poder paranormal nos olhos que consegue controlar os outros. E fazendo isso, ele começa uma rebelião para destronar um império muito maléfico. E eu estou falando de Code Geass. Cara, por mais que essa história é bem curtinha, só tem 2 temporadas, é uma das histórias mais legais de se acompanhar. Eu tenho um amigo que ele fala até hoje que o final de Code Geass é o melhor final de todos os animes, pra ele realmente é o melhor final, fazer o quê? Mas a história realmente é muito boa. É muito legal acompanhar o Lelouch. Ele sempre criando estratégia para vencer um oponente. Afinal, é ele contra o Império, com um poder militar, bélico, cientistas, uma tecnologia avançada que nenhum outro império tem ainda. Então é muito legal você acompanhar o Lelouch, começando pouco em pouco a aumentar a sua rebelião para finalmente destronar esse império cruel. Então é muito emocionante e muito legal assistir Code Geass. Então eu recomendo aqui para vocês assistirem Code Geass, principalmente as primeiras temporadas. Tem filmes bastante também, mas o importante é você assistir a primeira e a segunda temporada, o R1 e o R2. Para finalizar as notas de 8.7, esse é o último com a nota 8.7, é a história de um jovem ninja que tem um sonho de se tornar o Hokage, sendo o ninja mais poderoso da sua vila. E eu estou falando, obviamente, de Naruto Shippuden. Novamente uma história com muitos episódios, Naruto Shippuden tem 501 episódios, e é onde a gente vê o final de todos os personagens, porque tem a primeira história, o Naruto clássico, a gente conhece eles, são apresentados e tudo mais, porém, todos eles são mega desenvolvidos e tem o seu final, e Naruto Shippuden é onde realmente tudo fecha. O principal de Naruto Shippuden é uma história de superação. É uma trama muito rica de histórias, muitos personagens com poderes diferentes e principalmente superação. Trata muito de redenção, de perdão. Tem muitas histórias muito emocionantes que vai te fazer chorar em algum desses 500 episódios. Naruto Shippuden também tem muita ação. Se você tá procurando, pô, eu quero assistir um anime que tenha muita ação, muita porradaria, Naruto Shippuden é pra você. Tem até uma grande guerra envolvendo todo mundo no final, então realmente é uma história, se você quer ação, Naruto Shippuden vai te entregar, então te recomendo também assistir Naruto Shippuden. No top 12 do MDB, com nota 8.8, é uma história de um jovem que ele é salvo de uma briga, ele tá na porradaria ali e surge alguém para salvar ele, e esse alguém é um boxeador profissional, que o inspira e ele entra numa academia de boxe, querendo saber o significado de o que é ser forte. E eu estou falando, obviamente, da história do Ippo. Cara, Hajime no Ippo é uma das histórias mais legais de se acompanhar. Você vê a evolução do garoto franzino, tímido, muito gentil, muito coração de ouro, e vai evoluindo no boxe cada vez mais, melhorando seu corpo, treinando cada vez mais, aprendendo realmente o que é ser forte e no final ganhando batalhas que nunca você imaginaria que ele venceria. Se você tá procurando um anime de esporte, um anime pra você se empolgar assistindo, torcer pelo protagonista ou os outros personagens que estão lutando, recomendo Hajime no Ippo. É uma história muito emocionante e muito divertida de se assistir. No top 11 do MDB, com também a nota 8.8, temos a história de um jovem que acabou descobrindo uma máquina do tempo, acabou realmente voltando no tempo. Ele tem agora que frustrar os planos de uma organização maléfica. Eu estou falando, obviamente, de Steins Gate.
Cara, de todos os animes dessa lista, é aquele anime que se você realmente embalar, você assiste ele num dia. Tem bastante episódios, se eu não me engano ali, são 26 episódios. Porém, cara, a história, eu acho, depois ali do episódio 10, 11, começa realmente a te pegar que você não aguenta, você tem que assistir tudo. Porque todo episódio acaba com um gancho que você, meu Deus, eu preciso saber o que vai acontecer no próximo. É uma história muito, muito gostosa de se assistir. E é muito legal você acompanhar o protagonista e seus amigos fugindo dessa organização e também, né, bolando planos pra acabar com os planos dessa organização que, cara, quando você descobrir o que eles querem fazer, você vai ficar, caraca, o quão mal uma pessoa pode ser, né? Então, em 2 dias, sabe? Em 2 dias você já mata tudo. É realmente muito gostosa de assistir. Então deixa aqui uma recomendação para vocês, assista Stan Gates. No top 10, seguindo as notas do MDB, com também 8.8, é um dos meus animes favoritos, tá, cara? Como eu amo essa história. A trama começa com um jovem querendo vingar o seu pai. Ele quer uma batalha honrada contra o homem que tirou a vida de seu pai para fazer uma homenagem para ele. Amigos próximos meus que não assistiram nem deram chance de acompanharem Vinland Saga, como mencionei na sinopse, é sangue, é morte, é violência, o menino ele só quer vingar o seu pai. Então a primeira temporada é realmente como se fosse um filme viking normal. Porém, a história toda realmente começa na segunda temporada, sabe? Cara, é excepcional. Eu não quero dar spoiler, eu não vou dar spoiler nesse vídeo, é só realmente apresentar para vocês o anime, mas tiram de todos mesmo dessa lista, tira um tempinho e assista Vinland Saga, principalmente vá até a segunda temporada. Se você não gostou muito da primeira temporada, é normal. Muita gente que não gosta muito de violência não gosta da primeira temporada, que é muita violência mesmo, é viking se matando. Porém, a segunda temporada é um espetáculo. Realmente começa a história um espetáculo. Então, assista Vinland Saga, por favor, de toda essa lista. Esse é o que eu mais recomendo para você assistir. Top 9 do MDB, com a nota 8.8, é a história de um jovem que descobre que não é desse mundo. Então ele, sua família e seus amigos são obrigados a defender a Terra de oponentes extraterrestres. E, obviamente, estou falando de Dragon Ball Z. Dragon Ball Z, assim como Naruto, é uma continuação da história principal. Aqui vemos um Goku mais adulto, com família, esposa. Porém, ele finalmente descobre que não é humano, né? Ele achou que era normal ele ter uma cauda desde criança, né? Mas aqui ele descobre que ele é um alienígena. E os outros alienígenas vêm atrás dele e eles querem só pegar o Goku, matar ele, destruir tudo. Mas o Goku não deixa de jeito nenhum eles acabarem com a Terra. E, cara, é muito legal você ver as lutas. Principalmente os personagens vão aparecendo. O Vegeta é muito legal. O Gohan é excepcional. Os vilões também são muito legais, principalmente o arco Z do Freeza. Dragon Ball Z é a melhor coisa que o Akira fez em Dragon Ball. Tanto o Dragon Ball pequeno, tanto depois no Super. Eu não sei se ele fez o Super, né? Mas tantas outras sagas de Dragon Ball, pra mim, o melhor é até o arco de Freeza, que finalmente tem a conclusão do lendário Saiyajin, né? A animação, se você assistir hoje em dia, é muito bonita, é muito diferente da animação de Dragon Ball. Para os animes atuais, o design é muito diferente, né? Então, eu não preciso também ficar explicando para vocês o que é Dragon Ball, porque aqui no Brasil, a TV conseguiu transmitir muito bem o que era Dragon Ball pra gente desde pequeno, né? E acho que Naruto, nem One Piece, nem outro anime conseguiu furar tanta bolha, nem Cavaleiros do Zodíaco, né? Conseguiu furar tanta bolha como Dragon Ball Z, né? Por isso, realmente, faz sentido ele estar tão alto nessa lista. E se você ainda não viu, difícil, mas se você ainda não assistiu, recomendo que você assistir Dragon Ball Z. No top 8 do MDB, com a nota 8.9, temos a história de uma elfa e seus amigos que conseguem realmente derrotar o Rei Demônio. A guerra acaba, porém ela não sabe mais o que fazer, por isso ela precisa encontrar um novo estilo de vida. E a gente está falando aqui do anime de Frieren. Frieren é uma história muito linda, a animação é muito bonita mesmo. Você gosta daquele climinha de RPG, mago, magia, monstro, você vai amar essa história porque tem todas essas características de RPG, porém muito bem animadas. Acompanhando a história de uma protagonista que vive muito mais do que seus amigos e vai conhecendo muita gente legal conforme a história vai passando. Então se você é da turma do RPG, quer ver uma história de aventura muito bem animada, recomendo Frieren. No top 7 do MDB, com também a nota 8.9, acompanhamos as desventuras e as tragédias de um protagonista muito divertido e de seus amigos no espaço, num universo muito futurista. E estamos falando, obviamente, de Cowboy Bebop. Considerado um anime cult, né? Aquele tipo de anime que se você quer entrar no universo de anime, você precisa assistir. A ação divertida que ele passa, os personagens interagindo entre si, cada um com uma personalidade única e principalmente um final que, cara, muito emocionante que você não espera. Muito plot twist e, cara, Cowboy Bebop é aquele tipo de ação dos anos 90 que todo mundo gosta de assistir. E se você não viu ainda, pô, quero assistir um anime de ação mais futurista,
Cowboy Bebop é excelente escolha pra você. No top 6 do MDB, com mais de 460 mil votos, é o segundo anime mais votado. Esse anime é muito polêmico, mas sendo o último com a nota 8.9. A história acompanha um estudante brilhante, um gênio mesmo, que acidentalmente encontra um caderno que consegue matar qualquer pessoa que tem seu nome escrito nele. E por conta disso, esse jovem brilhante tem o ideal de livrar o mundo, tentar melhorar o mundo matando criminosos, colocando seus nomes no caderno. Porém, fazendo isso, ele começa a chamar muita atenção, principalmente de um outro gênio da polícia. E obviamente eu estou falando de Death Note. Quem não gosta de anime e fala mal de anime até hoje em dia, já assistiu e gostou de Death Note. Hollywoodiano, podemos falar assim, é aquele tipo de anime que tu vê, pô, isso aqui é uma série, tanto que já fizeram um filme, que a gente não fala muito dele, mas já fizeram um filme de Death Note e tudo mais. Só você ouvindo a premissa dessa história, você já consegue imaginar uma série policial, algo assim, né? Mas Death Note, ele é tão polêmico, ele é tão comentado pelo público até hoje em dia, por conta do protagonista e do antagonista. Porque durante a história, o antagonista, que é o cara que quer pegar o nosso protagonista, que a gente acompanha a história, a gente torce por ele. A grande maioria das pessoas, quer dizer, as pessoas do bem, torcem pelo antagonista, pelo detetive que quer pegar esse cara. Só que o Kira, o Light, ele é gênio demais. Então, lembra que eu mencionei no Code Geass a batalha psicológica, que sempre eles bolam um plano pra tentar superar o outro? Aqui, do primeiro episódio até o último, é batalha psicológica o tempo todo. Às vezes você para a história e fala, tá, preciso entender aqui, meu Deus, calma, é muita coisa. Como eu mencionei, One Punch Man, realmente One Punch Man foi o anime que eu mais reassisti, mas Death Note também entra ali no ranking 2 de tão bom dessa história. Eu já assisti umas 20 vezes essa história, sabe? É muito divertido acompanhar o L tentando pegar o Kira e ele sempre bolando um jeito de não encontrar ele. É muito legal essa batalha psicológica entre os dois. Fora os outros personagens que eu não mencionei aqui, que tem muitos personagens legais também, mas o foco sempre é o L e o Kira e o Light. Cara, é muito legal essa história. Então, se você não conhecia, pô, nunca ouviu falar de Death Note, assista que você não sabe o que você tá perdendo. É muito bom. É rapidinho, é bem curtinha, tem poucos episódios, mas é muito divertido de acompanhar essa história. No top 5 do MDB, agora vamos falar dos cascas grossas mesmo, temos o primeiro anime com a nota de 9.0. Essa história se passa em Soul Society, onde os moradores estão desaparecendo sem deixar rastro, e ninguém sabe quem é o culpado. E estamos falando de Bleach, a Guerra Sangrenta de 1000 anos. E no caso do Bleach, pessoal, é bem parecido com Naruto e Dragon Ball, tá? É uma continuação. E a animação, cara, fenomenal, fenomenal mesmo. Eu fiquei de boca aberta assistindo as lutas de tão bem animado que tava. A história ainda não acabou, vai ter mais temporadas lançando. E nesse ponto da história, a grande maioria de vocês já conhece, né? Mas pra quem não sabe, é a história que gira em torno de um jovem chamado Ichigo Kurosaki, que desde criança ele consegue ver fantasmas, e depois de algumas coisinhas que acontecem, ele se torna um ceifador de almas, mais conhecido hoje em dia, né, como Shinigami. E agora a gente já tá nos últimos arcos e, pessoal, que animação fenomenal, sério, é muito bom você assistir essa última temporada de Bleach, tá? Os fãs de Bleach nunca foram tão felizes chegando a essa nova temporada, então faz sentido ela estar aqui porque realmente ela é muito bem escrita e principalmente muito bem animada. Então, fica aqui minha recomendação, assista Bleach. No top 4 do MDB, com a nota 9.0, é uma das histórias que o pessoal menciona que é o Shonen, ou até mesmo o melhor anime de todos os tempos. É basicamente a história de um garoto que quer encontrar o seu pai que abandonou ele quando era criança. Quando começa a ver Hunter x Hunter, se apaixona e não consegue mais parar. Hunter x Hunter também é uma história que tem muitos episódios, tem 148 episódios, porém é muito gostoso de você assistir o Gon e seus amigos nesse mundo mágico. E cara, é incrível que conforme a história passa, melhor vai ficando. Todo episódio, todo arco é sempre melhor que o outro. Na minha opinião, tem um arco chamado Yorkshin. É ali que eu acho mais da hora. As lutas mais legais acontecem ali. Porém, se você perguntar pra alguém que gosta muito de Hunter x Hunter, sempre vai falar, cara, assiste até o arco Quimera, que é o último arco ali do anime, cara. É excepcional, cara. É muito bom esse anime. Se você gosta de ação, você vai se apaixonar. Se você gosta de comédia, você vai amar. Se você gosta de poderes, principalmente, esse é o mais importante, tá? Se você prefere pensar ao invés de só assistir, você quer entender um pouquinho mais a trama, Hunter x Hunter te faz pensar muito. Muito mesmo. Pra muitos, Hunter x Hunter tem um sistema de poder mais incrível de todos, sabe? O sistema de poder é tipo o Ki de Dragon Ball, o Chakra de Naruto, sabe? O Cosmo de Cavaleiro do Zodíaco. Aqui, Hunter x Hunter com o Nen e o sistema dele é muito complexo. Então, vai ter lutas que você vai ter que parar, tá bom. Vamos reassistir que eu não entendi nada do que aconteceu. Então, se você gosta de batalha, esse é um dos animes que eu mais recomendo você assistir. Hunter x Hunter. Mas é Hunter x Hunter ou Hunter vs Hunter, Hunter x Hunter.
chame do jeito que você preferir, mas pelo menos assista essa história. No top 3 do MDB, a medalha de bronze, temos aí um dos animes mais gigantescos de todos, tá? Com a nota 9.0, a gente acompanha a história de um jovem e seus amigos atrás do maior tesouro que já existiu, One Piece. Você lembra de Gintama que eu falei, se você gosta de anime longo, você vai gostar muito de assistir Gintama? One Piece, eu falo isso elevado à enésima potência, porque One Piece tem mais de 1.100 episódios. One Piece é excepcional, a história do Eiichiro Oda é incrível, é o anime que eu mais chorei, sim, eu admito, tem muitas cenas que eu chorei, não tem como tancar, é realmente muito emocionante, por mais que a premissa te pareça muito boba, um menino que comeu uma fruta do diabo tem o seu corpo transformado em borracha, ele consegue esticar o seu corpo e por conta disso ele consegue lutar contra oponentes mais fortes usando essa habilidade. Porém, o que faz One Piece ser tão grandioso até hoje em dia é que o Oda, o criador da história, é muito inteligente, ele é muito estudioso. Com certeza tem um lado shonen, tem as porradinhas, tem uns poderzinhos, se você quer ver isso, você vai ficar maluco, porque tem mais de 1000 poderes diferentes, você vai alucinar, é muita porradaria, porém, ele trata muitos elementos sérios. Você quer ver política, você vai ver. Você quer ver racismo, você vai ver muito. Se você quer ver sofrimento, cara, pra entrar, tem até um meme, né? Se você quiser entrar no bando do Luffy, você tem que ter um passado desastroso, um passado brutal, sabe? Então o Oda, ele trabalha muito bem a diversão, as lutinhas, porém, One Piece, ele é muito recompensador, sabe? Um ditador fazendo crueldade e chega o Luffy e seus amigos e destrona ele e salva as pessoas. E por mais que o Luffy é o principal dessa história, né, o protagonista, o mundo de One Piece, o world build de One Piece é excepcional. De toda essa lista, é o que dá banho em tudo, sério, o world build de One Piece. O world build eu tô falando dos países, as tribos diferentes, as culturas, cara, é muito rico o mundo de One Piece mesmo. E muitos de vocês que nunca viu o anime de One Piece provavelmente conheceu ele, seja pelo mangá, que o mangá é o mangá mais vendido do mundo, tá chegando já nas vendas do Super-Homem, mas também o pessoal mais atual deve conhecer por conta do live action, que furou muita bolha por conta da Netflix. Mas se você fala, Matheus, eu realmente não tenho tempo de assistir 1.200 episódios. Ano que vem também vai lançar The One Piece. Por mais que vai estar lançando por temporada agora, vai lançar também um novo anime, The One Piece, com uma nova animação, com provavelmente um ritmo diferente. Então você pode acompanhar por essa história já ano que vem, né? Mas fica aqui minha recomendação mesmo de coração. Assista One Piece. No top 2 dessa lista, recebendo a moeda de prata, temos um dos animes mais antigos e, cara, fenomenais que eu já assisti em toda a minha vida. Com nota de 9.1, a gente acompanha uma história de dois irmãos que até mesmo sacrificam seu corpo e uma alquimia, um ritual que eles estão fazendo ali para tentar trazer sua mãe de volta, mas não dá certo, e agora eles têm que lidar com isso, com seus corpos danificados. Eu estou falando de Fullmetal Alchemist Brotherhood. Ela se passa ali em torno dos dois irmãos, atrás da lendária Pedra Filosofal. Porque como eles perderam alguns membros para tentar ressuscitar sua mãe, eles descobrem que com a Pedra Filosofal eles conseguem recuperar seus membros novamente. E cara, é uma história muito emocionante, envolvendo pecados capitais, dos militares, guerra, planos maléficos. É uma história muito emocionante, muito cruel também, porém é muito linda e reconfortante o final. Então se você quer ver uma história emocionante, muito bem escrita e, cara, ação o tempo todo, Fullmetal Alchemist Brotherhood é a melhor opção para você. E agora, pessoal, toque os tambores, o top 1 dessa lista, que tá bem ali no meio com a medalha de ouro. Temos aí o anime com 9.1. A gente acompanha uma história de um garoto que tem sua cidade totalmente invadida por gigantes chamado por eles de titãs. E esse garoto presencia sua mãe sendo devorada por um deles. Portanto, desde pequeno, ele já promete que vai livrar o mundo dessas desgraças. E obviamente eu estou falando de Attack on Titan. Estamos falando de Shingeki no Kyojin. Cara, isso aqui me pegou por desprevenido. Eu não sabia que Shingeki no Kyojin era o top 1 da nota do MDB, mas eu confesso que desde 2013 eu nunca vi um outro anime mais hypado do que ele. Toda temporada a comunidade de anime inteira, todas as bolhas paravam pra assistir Attack on Titan, cara. As primeiras temporadas é uma das coisas mais incríveis que eu já vi. Por mais que muita gente não vai te recomendar Shingeki no Kyojin por conta do final, que não foi um final que agradou muita gente, porém eu já vou passar um pouquinho de pano aqui. E o autor, né, o mangaka, era muito novo quando ele começou a fazer essa série, cara. Então a série virou um fenômeno mundial, então ele realmente não soube lidar com isso. Mas chegando no final, que realmente não é muito bom, tem muita gente que fala que Attack on Titan tem a melhor luta dos animes. E eu concordo, tá? É cada momento, é cada plot twist, é cada trilha sonora que você fica em êxtase. É realmente uma história fenomenal.
e eu acho que faz sentido ela estar no top 1. E eu realmente acho muito difícil alguma outra história chegar e conseguir tirar o pódio dela, tá? Eu acho que Shingeki Kyojin vai ficar ali com a sua coroa de primeiro lugar durante muitos anos. Mas é isso, pessoal, um compilado aqui pra vocês saberem quem são os melhores animes de todos os tempos, segundo o IMDb. E também, se você não assistiu nenhum, fica também um vídeo de recomendação para você escolher um e assistir em algum momento. Então, deixa o like, se inscreva no canal e nos vemos no próximo vídeo.